E a música? A música tá aqui, cara. Música é a trilha sonora que vai coordenando tudo. Tem muita, obviamente, a maneira de eu sou muito grato pela trajetória toda e como a música veio na minha vida, Ah, porque me dá o privilégio de conhecer você e tantas outras pessoas que a gente uhum, encontrou ao longo da nossa trajetória por causa da música, que nos deu uhum, acesso a uhum, conhecer Marcos Botelho e todo Ed, uhum, René, toda essa turma boa que está uhum, fazendo um trabalho bonito pelo é. Brasil, que eu talvez não conheceria se não fosse, pelo menos pessoalmente, se não fosse pela Pela música. música, né? Agora, a música veio depois. Eu estava É, estudando teologia, o plano, a vocação inicial sempre foi pastoral, de cuidar das pessoas, e a música aham. acabou sendo agora um instrumento lindo onde eu posso realizar esse serviço também, E ela sem falar. eclodiu na sua vida, você tinha que idade, você e seu irmão? A família sempre foi muito musical por causa da minha mãe. Então a gente cresceu, meu Uhum. pai era pastor, minha mãe tinha sempre uns grupinhos na igreja, tocava piano, fazia música em casa, ouvia James Taylor, Carpenters, né, de Aham. tudo ouvia dentro de casa. Quando fomos aos Estados Unidos, aí, vixe, ouvia de Que tudo. legal. Então a gente cresceu nesse ambiente, e daí meus pais, por mais que não tinham muito recurso financeiro, sempre apoiaram meu irmão e eu em qualquer coisa que Aham. a gente quisesse com relação à música. Claro, olha, escolha um instrumento, a gente escolhia, eles investiam, não sei nem de onde eles tiravam dinheiro para poder fazer a gente ter aula. E o problema é que acho que eles ficaram frustrados por um tempo, porque todos os instrumentos que eles compraram e investiram, eu e o André acabamos não tocando nenhum deles. Era Ah, é? Por saxofone, exemplo? flauta, violino, clarinete, Ah, tocou de claro. tudo. Aí voltamos para o Brasil, não tinha nada. Aí, É. pô, aí eu cheguei com 13 anos de idade no Brasil, Caio. Aí meu pai, pastor de uma igreja grande lá em Curitiba, teve aqueles retiros de jovens e tal, né, Uhum. para que é bonitinho, né? Sair dessas grandes cidades para ir lá no meio do mato para os rapazes ficar de Aham. olho nas meninas, né? Porque o negócio não escolhe É, você para onde você vai. Aí cheguei é. lá, aí eu tô com a minha flauta, né, na minha caixinha lá, né, tal. Aí sábado à noite, fogueirinha, tal, dois rapazes tocando Titãs no violão lá, né, tudo mais. Sim. E as meninas tudo ao redor dos rapazes na fogueira lá. E eu olhando aquilo numa distância, né, com minha flauta na mão, falando, mano, que negócio é esse aí dos rapazes tocando ali, ó? Todo mundo ao redor estão tocando violão. Sei que eu voltei para casa e falei, pai, é o seguinte, eu preciso de um violão. E dali em diante foi É. aposentado. A flauta, o sax, foi tudo pro ar. Aí ele comprou um violãozinho baratinho lá no centro de Curitiba, lá. Então, aí eu comecei a tocar violão, meu irmão começou a aprender a tocar violão, e daí, 2, 3 anos, já com 15 anos, 16, comecei a pôr poesia em música de brincadeira. Eles gostavam de pensar, de Sim. refletir, de escrever Ah. coisas. Aí tocava essas musiquinhas ao redor na escola, tudo mais lá. O pessoal ficava, pô, você que fez isso aí. Não era normal, acho que na época ainda, pelo menos no meu contexto, Aham. ter gente escrevendo e cantando a própria música dentro do âmbito É. religioso. Fora existe, Aham. mas dentro do âmbito religioso, de você escrever e fazer, era um negócio meio ainda estranho, tinha poucas Aham. referências. É. Aí foi, aí começou. Aí, aos longos dos anos, a gente começou a levar um É. pouquinho mais a sério, a escrever, a tentar não escrever por escrever coisas que só soam bem, daí tentar processar um pouquinho do que estava acontecendo na vida. Aí, dali em Aham. diante, as coisas foram aumentando fora de proporção, mas originalmente Aham. o processo todo foi duplo. Foi, número um, eu queria ser o cara que tocava violão nas fogueiras ao redor das meninas, por mais que eu não consegui É. nenhuma menina por causa disso. E dois, o violão só me atrapalhou, na verdade. No começo, É. quando a gente ficou conhecido pela música, minha esposa falou: oh, não estou gostando desse negócio de todo mundo começar a ir, a vir, a circular a gente aqui, não tô... É. Foi Toca a todo um show. flauta, toca a Volta com flauta. a flauta. Vai lá na orquestra, fica no meio de todo mundo, É. vai conhecer melhor. Aham. Então teve isso, e o É. segundo foi o fato de que a gente já estava já no processo de estudar teologia e querer ajudar as pessoas É. nesse contexto. Daí veio, essa foi a origem de tudo, e a música acabou me expondo mais do que a reflexão teológica, o trabalho Aham. pastoral, o que acaba sendo bom, porque eu posso vir desaparecer nas É. montanhas aqui, ninguém sente falta, tá É. tudo certo. É. Tá todo mundo contigo, te ouvindo de dia e de noite, né? Enquanto você Isso, está na solitude do deserto. isso, tá Mas tudo olha certo. só, você falou que naquele tempo não havia muitos autorais, cantores autorais que produzissem suas próprias
músicas e dentro tal. da tradição adventista, rica musical, eu tinha Williams concordo. Costa Júnior e poucos que faziam. E você veja, no entanto, que eu cresci com o Sérgio Pimenta. Você já ouviu falar nele? Já ouvi Sérgio falar. Pimenta? Não conheço o trabalho dele, já ouvi falar. O Sérgio Pimenta é uma das pessoas mais extraordinárias desse ambiente cristão antigo. Nós tínhamos a mesma idade, ele estaria hoje com 65, portanto, e nós nos conhecemos, nós tínhamos 4 anos de idade. Nossa. As nossas mães eram amigas lá em Manaus, o pai dele era oficial do Exército. E foi para Manaus, ele chegou lá, um garoto de 4 anos. Minha mãe me levava para a igreja presbiteriana, a mãe dele também o levava, a gente começou a brincar por ali. Aí eu ia para a casa dele, ele ia para a minha casa domingo, depois da escola dominical. Enfim, nosso carinho, nosso amor e amizade começou na infância. Depois eu enlouqueci e fui embora num surto desvairado. E ele era uma pessoa comedida, o pai dele militar, ele foi para o exército, fez a escola militar, oficialato, essa coisa toda. E quando eu me converti aos 18 para 19, ele voltou a Manaus e me dizendo o seguinte: o que está acontecendo aqui? Aí eu falei: como? Ele disse: porque aonde eu estou indo, eu tenho ouvido que tem um grande avivamento acontecendo aqui em Manaus, que começou com você. E eu falei: bom, eu não sabia. Para mim é normal o que está acontecendo aqui, porque depois disso eu comecei a receber visitas e visitas, tinha gente indo lá quase que para excursão turística para ver o que estava acontecendo lá em Manaus, nos anos 70. Mas eu achei que o evangelho tinha que ser daquele jeito, era normal que fosse daquele jeito. O pessoal ficou surpreso. Eu fiquei surpreso de saber que eu estava no meio de uma coisa tão inusitada. E foi ele quem começou a me chamar a atenção para isso. Para o público não era normal. Para ninguém. Eu já vinha num avivamento sem Deus, assim, avivamento de loucura. Quando eu encontrei a loucura do evangelho, eu entrei no avivamento da vida. Já estava em casa, é por aqui. Sai demônio para lá, cura doente acolá, prega na praça, prega no rádio, prega na TV, entra nos becos e nos antros da terra. Para mim era normal, foi assim que eu tinha vivido. Eu estava treinado para essa história toda. Só que agora tinha um fogo. Tinha uma unção, tinha uma paixão, tinha uma certeza maior do que tudo dentro de mim. E aí eu falei: olha, Sérgio, o que eu estou fazendo aqui é só o que eu não conseguiria não fazer, de modo que eu não planejei absolutamente nada, só está brotando. E aí foi embora e nunca mais parou de brotar, pela graça de Deus. Mas ele, eu falei disso porque ele procura saber músicas, letras do Sérgio Pimenta. Sérgio Pimenta. Sérgio Pimenta, você vai depois daqui. Você vai encontrar muita coisa linda e talvez você cante. As igrejas ainda cantam, as mais tradicionais, cantam muitas músicas do Sérgio dele. Sem saber, cada ele instante. Trabalhou com você em Manaus? Ele era tipo... Não, era tipo o irmão Wesley lá, você pregando? Ele trabalhou comigo no Rio. Depois? Quando eu voltei para o Rio, eu tinha morado no Rio, quando eu voltei aos 26 anos para ser pastor no Rio e botar a base do meu ministério, que já existia em Manaus, a VIND, Visão Nacional de Evangelização, levei a base, a plataforma dela para o Rio, para facilitar as viagens. Eu já estava viajando há muito tempo e estava muito cansado já de viajar, apesar de tão novo. E eu falei: vou para um lugar que seja um hub, que facilite a minha movimentação. Claro. Fui para um lugar onde eu tinha amizades e família, que foi Niterói. E lá em Niterói, quando eu cheguei e voltei para Niterói, ele estava também voltando de outras coisas para o Rio, e já casado.
E aí, então, nós nos reaproximamos intensamente. Tínhamos uma reunião toda quarta-noite, onde eu pregava e ele cantava, num teatro em Botafogo, no Rio de Janeiro. Ele estava sempre lá e nós fizemos isso até ele adoecer e depois partir para o Senhor. Foi quando que ele morreu? Qual ele faleceu em 86, 87, então, por aí. Já faz um tempo. Já faz, você tinha 3 anos. Meu irmão nasceu em 87. Agora, nasceu claro, em 87. Tem muita gente boa. O Brasil é riquíssimo nessa área. Mais tarde, conheci Estênio Márcio, João Alexandre. O Estênio é meu cunhado. Sim, eu sei. Todo mundo que você está mencionando aí, você falou Marcos, filho do Jaziel, meu amigo desde a vida inteira. Você já está na praça? Eu estou na praça há mais tempo do que Matusalém, porque a intensidade da minha vida, o que eu vivi até hoje, normalmente cabe em muitas vidas em sequência. Pronto, então, dá mais um filme. O Estênio, o Marcos, o Ed, todo esse pessoal querido e amado, eu conheço já de longa data, por causa de pessoas anteriores. E, enfim, semana passada, ou retrasada, eu fiz uma live aqui com o Marcos Botelho. Agora, no dia 24, eu creio, vou fazer uma com o Ed, a quem eu também já conheço há muitas décadas, né? Pelo menos umas 3. De modo que está tudo em casa. Na hora que você vai ver, está tudo em casa. E as trocas são naturais e você nem precisa intentar produzir trocas, elas acontecem numa absorção impossível de não acontecer.